Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu... Caríssimos irmãos e irmãs, Feliz Natal. Deus nos abençoe neste domingo em que celebramos a Sagrada Família de Nazaré. Que maravilha perceber que a família que escolhe Jesus nascer é a família que vive a tradição do seu povo. É a família que não esquece das suas raízes. É a família que vive a espiritualidade do seu tempo. Nós somos chamados cada vez mais a imitar aquilo que a Sagrada Família nos ensina. Celebramos, portanto, a oitava do Natal e começamos justamente com esta festa dedicada à Sagrada Família. Peço a você que nos ajude neste fim de ano e no início do ano que vem, que estamos já batendo a porta, que nós possamos crescer em número de novos membros, novos amigos que fazem parte deste grupo de reflexão. Por isso, se inscreva, deixe seu like, ele é muito importante. Compartilhe com outros amigos e peça a eles que se inscrevam no canal do Padre Gildenor. E assim possamos crescer e multiplicar o número dos evangelizadores que comigo evangeliza inúmeras, milhares de pessoas. Faça isto e assim o reino de Deus chegará mais longe. Caríssimos, a liturgia da palavra deste domingo vem nos trazer e nos chamar a uma reflexão em torno da família. A família que é uma instituição sagrada, instituída por Deus, por isso sagrada, e que sempre o amado Deus tem um cuidado zeloso para com este Instituto Família. A leitura primeira que nós meditamos hoje é do livro do Eclesiástico, lá no capítulo 3, a partir do versículo 3, que nos apresenta inicialmente os conselhos, que aqui é para todos. Começa com esse conselho dirigido a todos, aos pais, aos filhos, aqueles que têm a missão, a autoridade de zelar por este tesouro de Deus chamado família. Depois nós percebemos aqui uma belíssima explicação do quarto mandamento, onde deve, nesse quarto mandamento, especialmente aqui, se voltar para este amor e esse respeito aos pais, pai e mãe, pois que aquele que respeita seu pai e sua mãe terá seus pecados perdoados, será alguém como alguém que ajunta tesouro no céu. Por isso, não tenha medo de amar, de zelar por este grande presente chamado pai e mãe, que nós devemos zelar e cuidar por este tesouro de Deus. Depois, o autor sagrado dirige aos filhos adultos para que cuide dos pais como irmãos, como aqueles que lhes pertencem, que deve ser cuidado e zelado. Aqui nos convida especialmente para este verbo honrar. Honrar que está na linha do obedecer, do respeitar, do ajudar, do dar afeto àquele que nós somos chamados a cuidar. Dar espaço e importância para aqueles que de nós cuidaram um dia e que nós precisamos deles cuidar. Os pais são, portanto, aqui nesta leitura, como portadores de um patrimônio, de uma sabedoria, ou seja, estando eles velhos, idosos, não devem ser tratados como inválidos, mas como um grande
tesouro de sabedoria, como um patrimônio que Deus nos confiou. Por isso, seu pai e sua mãe é um patrimônio divino. E todo patrimônio é bem zelado, bem cuidado. Faça isso também com seus pais. Termina, portanto, o Evangelho nos convidando a respeitar especialmente os casais, a respeitar e temer o Senhor, especialmente abandoná-los e não blasfemar contra Deus, como nós não devemos desrespeitar o marido, desrespeitar sua mulher, a mulher desrespeitar seu marido, mas deve ter como padrão deste respeito e amor o próprio Deus. O evangelho que nós meditamos é o evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo de 41 ao 52, que nos diz: Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que eles estivessem na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres da lei, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados, e sua mãe lhes disse: Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu, então, com seus pais para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que belo perceber esse trajeto da família de Nazaré. A família de Nazaré que sobe a Jerusalém para a festa da Páscoa e ali fazer aquilo que a lei, a religião rezava. E Jesus, 12 anos, mostra aqui certamente uma leitura daquilo que será Jesus, pois este evangelho está se retratando, falando da identidade de Jesus. Quem é Jesus? É neste evangelho também que pela primeira vez Jesus vai se manifestar, falar. Aqui mostra estes peregrinos que cumprem sua missão e ao voltar para casa percebe a ausência do filho querido e por isso volta à sua procura. Para surpresa destes pais, 3 dias depois, mais uma vez o autor sagrado nos remonta a identidade de Jesus, o que será, ou seja, 3 vai nos levar à ressurreição de Jesus, 3 dias após sua morte. Depois, o Evangelho nos leva de volta ao templo. E ali no templo tem esse diálogo entre os pais de Jesus e o próprio. E ali eles encontram esse menino dialogando, discutindo, perguntando, ouvindo os mestres da lei. E ali a sensação de todos é que estavam maravilhados com tamanha sabedoria, que não era comum a uma criança de pouca idade. E ainda mostra que a atitude dos pais ao ver o menino é também uma atitude
de admiração. Eles ficam admirados ao ver Jesus naquela postura, fazendo aquelas perguntas, e como alguém que tinha o conhecimento, era detentor da sabedoria, do conhecimento. E aí Maria intervém: meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Quando Maria se refere teu pai e eu, certamente se refere a José, que estavam preocupados à procura de Jesus. Uma mãe que fala da sua preocupação do filho. E a resposta de Jesus será a seguinte, e aqui fica registrado as primeiras palavras de Jesus nos evangelhos: não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Meu pai aqui que fala Jesus não é José, mas meu pai aqui que se refere a Jesus é o Pai, o Criador, Deus, aquele que o enviou. E aqui Jesus revela a sua identidade, que ele é filho do Pai, que ele é filho do céu, que ele é alguém que veio para fazer a vontade do Pai e não simplesmente dos homens. Ou seja, a identidade de Jesus é uma identidade que exige dele uma obediência, um serviço total ao Pai. E aí, diz o Evangelho, que Jesus, mesmo estando na casa do Pai, fazendo a vontade do Pai, ele não permanece ali, pois ainda era tempo que dele estar aos cuidados dos pais biológicos, aqueles que cuidavam dele, Maria e José. Por isso ele desce com seus pais para Nazaré, e o Evangelho diz que ele era obediente, ou seja, não era porque é Deus que ele se faz desobediente, mas assim como ele é obediente ao Pai, ele se faz também obediente a Maria e José. E crescia em sabedoria, idade e graça. Estimados irmãos e irmãs, aprendamos com Jesus, que nos revela uma atenção muito grande àquele que o enviou, o Pai. Nós terminamos esta reflexão com o convite que nos faz a carta aos Colossenses, que nós meditamos hoje como segunda leitura, que mostra justamente essa intimidade tão grande daquele que sabe a quem segue. Aqui nos mostra esta leitura o código familiar. Qual deve ser o nosso código familiar? Ou a nossa relação intrafamiliar? É especialmente necessário, diz a leitura, que a caridade e o respeito deve ser colocada como meta na vida daquele que é chamado a seguir Jesus. A caridade não pode passar despercebida. E os valores que nós recebemos a partir dessa prática da caridade é justamente o valor da ordem, da submissão, da obediência, do amor, da educação dos filhos. Aprendemos isto na casa da misericórdia. E ainda nesta relação familiar, a ordem não pode estar esquecida. A ordem deve ser assumida como união solidária com a família. É assim que a família cresce, quando tem esta meta da ordem à sua vista. E o amor recíproco não pode ser esquecido na relação familiar. Aquilo que ele vai terminar o texto dizendo desta relação entre marido e mulher, mulher e marido. Deve ser um amor recíproco transversal a toda a organização hierárquica. Ou seja, é necessário ter este amor entre eu e aquele meu companheiro, minha companheira, tendo sempre como meta deste amor, como padrão, como modelo, o próprio Deus. Que a Sagrada Família de Nazaré te abençoe, abençoe sua família, e que a exemplo desta família de Nazaré, você também possa ensinar e caminhar, seguindo os passos ensinados pelo exemplo de vida da família de Nazaré. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar.